Que a graça e paz do nosso Senhor Jesus seja sobre nós. Juízes capítulo 6. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixaram em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois vinham com o seu gado e as suas tendas como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios, das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito. Porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, eu sou o menor da casa de meu pai. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Até o versículo 16. Irmãos, observando o contexto que Juízes nos mostra, o povo de Israel aqui estava na terra de Canaã, já estava na terra prometida. Deus tinha tirado eles do Egito. Mas mesmo na terra da promessa, nós podemos estar muitas vezes desobedecendo a Deus. Quantas vezes Deus nos abençoa, nos dá promessas que Ele fez, nos dá família, ministério, Ele vai nos dando conquistas, e nós muitas vezes vamos aos poucos deixando de ouvir Deus e contaminando o nosso coração com as coisas do inimigo, com as coisas do mundo, com as obras da nossa carne. Então mesmo em Canaã, Israel precisava preservar seu relacionamento com Deus, a obediência à palavra. O Senhor deixou isso muito claro em Deuteronômio capítulo 28. Ele disse: quando vocês entrarem na terra, se vocês ouvirem a minha voz, virão sobre vocês e alcançarão vocês todas as bênçãos, promessas, provisão. Mas se vocês desobedecerem, Deuteronômio 28 diz, mesmo na terra que Deus deu a vocês, vocês vão começar a ser atacados pelos inimigos, vocês vão começar a ficar enfermos, no sentido aí de que as consequências do pecado viriam sobre eles. E aqui no capítulo 6 de Juízes, mais uma vez nós vemos que o inimigo se levanta contra Israel, e a causa deste ataque, desta ação dos midianitas,
e outros povos contra Israel. Aqui está logo no versículo 1. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. A grande questão é que quando nós pecamos, nós ficamos vulneráveis aos ataques do inimigo. No mundo espiritual não existe espaço vazio, não existe vácuo. Ou nós estamos na luz, ou as trevas vão começar a agir na nossa vida. Por isso nós precisamos andar na luz, estar realmente na presença de Deus. Então, vamos perceber aqui as características desse ataque do inimigo em Juízes capítulo 6. Primeiro a gente vê que foi pela desobediência de Israel. A desobediência abre brechas para o inimigo agir. Segundo, a gente percebe que esse ataque durou 7 anos. No versículo 1 diz que Deus entregou Israel na mão dos midianitas durante 7 anos. Há um ciclo aqui em Juízes que geralmente é um ciclo de 40 anos. Muitas vezes Deus dava vitória e depois o povo desobedecia e eles ficavam muitos anos debaixo do ataque do inimigo, da opressão do inimigo, até que eles clamavam e Deus trazia libertação. E às vezes isso demorava tempo. Parece, irmãos, que aqui em Juízes capítulo 6, o povo de Israel decidiu clamar mais rapidamente. E essa opressão durou 7 anos. Poderia ter durado menos, mas 7 anos de opressão que o inimigo realmente trazia sobre Israel. E quais eram as reações ou consequências desta obra do inimigo contra Israel? Perceba aí que o texto mostra que o povo de Israel se escondia. No versículo de número 2, os midianitas prevaleceram, e aí diz: e por causa deles os filhos de Israel fizeram covas nos montes, cavernas e fortificações. Irmãos, quantas pessoas que por estarem vivendo debaixo de uma opressão do inimigo estão se escondendo, estão fugindo, estão se escondendo porque eles não têm forças para enfrentar o inimigo, eles estão se sentindo intimidados, eles estão com medo. Era esse o contexto aqui do capítulo 6 de Juízes. O medo, a opressão, a intimidação do inimigo fez com que o povo de Israel fugisse e se escondesse, abrindo covas. E qual era aí mais uma ação do inimigo nesse contexto? O que o inimigo fazia de maneira específica contra Israel aqui? O texto nos mostra, no versículo de número 4, eles acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza. Então o inimigo aqui, a ação dele era destruir a colheita, era destruir o sustento, inclusive os gados eram roubados, bois, ovelhas, destruía os produtos da terra. Esse era o ataque que o inimigo trazia sobre eles. O texto no versículo 5 diz que eles vinham com o seu gado, as suas tendas, como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podiam contar. Ou seja, era um ataque sincronizado, não era um ataque esporádico, havia um ataque intenso, muitos inimigos, e trazia uma grande destruição, como se fosse uma nuvem de gafanhoto, levando tudo. Sabe, a Bíblia diz, Jesus em João capítulo 10, ele falando que ele é o bom pastor, Jesus falando sobre os falsos pastores, ele fala que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E lá na carta de Pedro diz que Satanás, ele anda ao nosso derredor procurando alguém para devorar. Amado, o inimigo quer destruir coisas na nossa vida. Ele quer enfraquecer a nossa fé, ele quer destruir a nossa esperança, ele quer roubar a nossa alegria, a paz, ou seja, estas marcas da graça de Deus, do agir de Deus, e ele só vai ter esta liberdade de ação quando realmente há brechas para ele estar destruindo áreas da nossa vida, porque há um nível de batalha espiritual que Deus vai permitir e nós vamos sempre ter. O inimigo sempre vai estar tentando, andando ao derredor, procurando alguma brecha. Por isso Pedro diz que nós devemos resistir-lhes firme na fé, resistir na fé, para que ele não venha estar minando áreas da nossa vida. E o que a gente percebe aqui então, é que por causa dos ataques do inimigo, o que aconteceu com a nação de Israel? Além deles
se esconderem, fugirem, o texto diz que eles ficaram debilitados, versículo 6. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Irmãos, quando o inimigo realmente está agindo de maneira direta na nossa vida, e nós não estamos nos revestindo da armadura de Deus, resistindo firme na fé, a consequência é que nós vamos ficando fracos espiritualmente fracos, emocionalmente fragilizados, porque a guerra espiritual ela acaba fragilizando também a nossa vida emocional e a nossa mente. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus quer nos ensinar a cuidar do espírito, da alma e do corpo. Muitas pessoas brincam com essas coisas, eles muitas vezes tratam isso com desprezo, eles vão fazendo coisas inconsequentes. Perceba que o inimigo não nos torna debilitados da noite para o dia. É uma série de ataques, ele vai roubando colheitas, ele vai tirando fontes do nosso alimento, ele vai minando relacionamentos que nos fortalecem, tanto com Deus quanto com pessoas, e isso vai nos enfraquecendo aos poucos, até que chega um momento que a gente percebe que não tem mais força. Essa é a intenção do inimigo, é nos fragilizar para nos destruir, é nos isolar para nos destruir. Mas aí, irmãos, acontece algo que muda toda a história, e é o que acontece no livro de Juízes, e é o que acontece em muitos contextos bíblicos. Só tem uma ação nossa que realmente vai trazer mudanças profundas, tremendas na nossa vida. No versículo de número 6 diz: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. A opressão do inimigo durou 7 anos, porque Israel ficou 7 anos para clamar ao Senhor. Às vezes nós estamos vivendo debaixo de uma opressão, nós estamos vivendo debaixo de uma invasão aí dos inimigos, mas nós não estamos clamando de todo o nosso coração. Nós não estamos falando aqui de uma oração feita de maneira superficial. Nós estamos falando aqui de parar tudo, se trancar com Deus e clamar, e levantar um clamor, e falar: Senhor, eu não quero mais viver assim, espiritualmente débil, fraco. Eu não quero viver mais assim, sendo saqueado pelo inimigo todos os dias, percebendo que as coisas estão sendo destruídas, e eu não quero viver mais assim, em desobediência ao Senhor. Eu quero me levantar. Amado, o clamor muda o nosso coração, um clamor muda a nossa realidade. Avivamentos são respostas a clamores, milagres, curas. Nós precisamos aprender esse poder do clamor, e quando eles clamam, o que Deus faz? Deus responde. Jeremias 33:3: clama a mim, responder-te-ei, e vou te anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe. Nós precisamos clamar: invoca-me, te responderei. Quantas vezes na Bíblia o Senhor mesmo, Ele nos desperta, nos incentiva para que a gente possa clamar e orar, e nos levantar, e não uma oração mágica achando que Deus vai mudar tudo da noite para o dia. Você vai perceber que houve um processo, houve uma direção de Deus para eles guerrearem, mas a resposta de Deus, irmãos, inicial é: quando eles clamam, Deus envia uma palavra. Tudo começa com a palavra de Deus entrando no nosso coração. A palavra é a semente de Deus. Irmãos, o inimigo pode estar roubando muitas áreas da nossa vida, mas ele não pode impedir um clamor sincero de chegar até o trono de Deus. Ele não pode impedir você de receber, de ouvir a palavra de Deus. Deus levanta um profeta, e a palavra de Deus para eles é muito interessante. No versículo de número 7, diz que quando os filhos de Israel clamaram por causa dos midianitas, o Senhor enviou um profeta. E o profeta não chega dizendo: olha, eu vou dar vitória. A primeira coisa que a palavra de Deus faz, irmãos, é nos lembrar o que Deus já fez na nossa vida. Versículo 9: eu tirei vocês, livrei vocês das mãos dos egípcios e da mão de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. O Senhor está dizendo: quantas coisas eu já te dei, quantas coisas eu já te livrei. Lembre-se de onde eu tirei vocês. Deus vai nos lembrando, amado. Deus vai restaurando aí a nossa identidade espiritual. E no versículo 10 o Senhor diz: eu sou o Senhor, o Deus de vocês.
O que Deus está fazendo aqui, irmãos, é restaurando a fé daquele povo, é dizendo: lembrem do que eu já fiz e lembrem de quem eu sou, e eu sou o Deus de vocês. E sabe por que tudo está acontecendo? O Senhor diz: não adorem os deuses falsos da terra onde vocês estão, mas vocês não deram ouvidos à minha voz. O Senhor está dizendo: vocês estão sofrendo consequências de não me ouvir. Mas aí, amado, a partir do versículo 11, o Senhor traz a resposta do livramento. O Senhor envia o seu anjo, e a palavra aí, anjo, está em letra maiúscula, nos dando a possibilidade de ser uma teofania, o próprio Deus se manifestando aqui, o próprio Senhor Jesus aparecendo antes dele vir como homem. E aí o texto mostra que o anjo do Senhor chega ali e vai procurar alguém para liderar este embate, este enfrentamento contra o inimigo. E ele encontra um homem chamado Gideão. E aí mais um juiz que o Senhor levanta em resposta ao clamor. No versículo de número 13, ou melhor, no versículo 12, o anjo do Senhor apareceu e disse: o Senhor está com você, homem valente. Irmãos, Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. E o lagar não é lugar de malhar trigo, é lugar de tratar com a uva, né? E não com o trigo. Mas ele estava malhando no lagar, que é um lugar muito pequenininho, né? E ele estava malhando ali para poder esconder dos inimigos. Ao invés de estar num campo aberto onde se malhava o trigo precisava ser malhado num campo aberto, onde com a pá eles jogam para cima o trigo para limpar, e o vento leva a palha, o trigo é preservado. Assim nós vemos quem é trigo e quem é palha. Quando o vento sopra, a palha ela é levada pelo vento, o trigo permanece. E ele, para ter cuidado e preservar realmente o trigo dos midianitas, ele se dobra ali ajoelhado num lugar pequeno, escondido, para poder preservar aquele trigo. O Senhor vê que aquele homem, mesmo cercado por tantas coisas terríveis, ameaçadoras, ele era um homem que se esforçava, ele era um homem que não parava, ele era um homem que de alguma forma tinha resiliência, resistência. Ele era um homem que estava perseverando ali, limitado no espaço, limitado com as circunstâncias, mas ele não deixava de produzir, de preservar, de lutar, de fazer a parte dele. E quando o Senhor o vê, irmãos, o anjo do Senhor chega perto dele e diz: Gideão, você é um homem valente. Irmãos, Gideão era realmente alguém diferenciado, mas Gideão, ele não sabia o potencial que ele tinha. Irmão, você e eu temos potenciais que nós não sabemos, mas que Deus vê. Deus viu Gideão quando ninguém via, no lugar escondido. Deus viu qualidades dentro dele que nem ele via, e Deus levanta Gideão para enfrentar o inimigo junto com o povo de Israel, porque ele viu que era um homem que se esforçava para preservar o trigo. Nós precisamos de homens e mulheres que se esforçam para preservar o trigo de Deus no seu coração, a palavra de Deus, a revelação de Deus, as promessas de Deus. Este homem era alguém que tinha essa disposição de trabalhar, de se esforçar, e Deus olha nele, e quando Deus chama Gideão, irmãos, Deus chama ele de homem valente, e a resposta dele muito sincera, no versículo de número 13: ah, meu Senhor, se o Senhor está comigo, por que aconteceu tudo isto? O anjo do Senhor diz: o Senhor está com você, Gideão. Mas ele diz: se o Senhor está conosco, por que está acontecendo tudo isso? Havia uma dúvida sincera que ele coloca para Deus: por que o Senhor permitiu tudo isso? E ele conta o que ele ouviu. Ele diz: onde estão as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Ele ouvia as histórias de 3 gerações anteriores, a geração de Josué, que contavam a história da geração de Moisés. Ele diz: por que o Senhor não está fazendo mais isso? Porém, o Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos dos midianitas. Havia uma frustração no coração dele, haviam perguntas, mas o Senhor responde dizendo: vá na força que você tem,
livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? O Senhor olha para Gideão e diz: tem força dentro de você para enfrentar o inimigo. Use a força que você tem, mesmo que você ache que ela é pequena. Quando você pratica a fé no nível que você está, Deus multiplica essa força, Deus renova essa força, Deus vai te dando mais força para cada nível de batalha que você vai enfrentar. A chave que Deus nos dá aqui através de Gideão não é a sua força, mas é a presença dele. Ele diz: eu estou enviando você, eu vou com você, então vai nessa tua força, que eu agindo na tua vida, você vai vencer os midianitas. E aí Gideão coloca mais uma vez a sua dúvida. Ele diz, versículo 15: ah, meu Senhor, como que eu vou livrar Israel? A minha família é a mais pobre de Manassés, eu sou o menor da casa de meu pai. Gideão mostra que a identidade dele estava muito fragilizada. Ele se via como uma pessoa pequena, o menor da casa, a família dele como a mais pobre. Então a maneira que ele se via era muito ainda fragilizada, confusa. Mas o Senhor vê o potencial e diz: eu estou ao seu lado. Versículo 16: já que eu estou ao seu lado, você derrubará os midianitas como se fossem um só homem. A guerra espiritual é vencida não na nossa força, mas na presença de Deus na nossa vida. É Ele ao nosso lado, é Ele conosco. Ele usa a força que temos, mas é Ele que dá a vitória, e quando nós colocamos a força que temos nas mãos dEle, Ele vai multiplicar. Vamos orar. Pai, que a Tua palavra possa estar fortalecendo os guerreiros nessa manhã. O Senhor chama homens e mulheres para enfrentar as obras do inimigo nesta geração, contra nós, contra nossas famílias, contra a Tua igreja. Nós oramos, Pai, para que o Senhor levante os homens e mulheres valentes nesta hora, que eles se despertem, que eles tenham, ó Deus, a coragem de responder ao Teu chamado, e que possamos realmente, ó Deus, guerrear as guerras do Senhor e avançar contra tudo aquilo que o inimigo tem tentado destruir na nossa vida, valores, vitórias, ó Deus, conquistas que o Senhor mesmo nos deu. Em nome de Jesus, Pai, nos levanta para resistir ao inimigo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.